Boa tarde, terceiro ano. Então, hoje na aula de geografia nossa, na página 100, 101 e 102, nós vamos aprender um pouquinho sobre a pecuária, um pouco mais sobre a pecuária, né? E essa palavra pecuária, da onde ela vem, o que ela significa, né? A pecuária, como diz no livro de vocês, podem até grifar isso na página 100, diz que a pecuária é uma palavra usada para identificar a atividade voltada à criação de animais. E ela pode ser, então, ela serve, então, para várias finalidades, né? Para produção de alimentos, né? Como carne, leite e ovos e outras coisas também. E ela pode ser usada também como matéria-prima, igual o couro, a lã e outras atividades também que podem ser feitas a partir, então, desses animais, né? E na atividade 14 diz, ligue cada animal ao tipo de pecuária correspondente. Aí ali tem a imagem, né, do cavalo, do boi, do burro, do porco, da ovelha, do búfalo e da cabra. E para ajudar vocês, o que eu fiz? Eu fiz esse documento que vai estar disponível para vocês em anexo, em PDF, em anexo, e lá tem ali a primeira parte eu coloquei como pecuária, para vocês identificarem que é sobre esse trecho, e lá tem bovinos, suínos, ovinos, coprino, equino, muar, assino e bufalino. E aí, o que vocês vão identificar? Lá nessa atividade tem os animais e você tem que identificar que tipo de atividade pecuária é. E com essa tabelinha aqui, com esse guia que eu fiz para vocês, vocês vão identificar que tipo de animal faz parte dessa pecuária. Então, vai ser bem facinho de estar fazendo, tá bom? E a nossa próxima atividade está na página 101, que diz para vocês terem o auxílio do dicionário, mas vocês não vão precisar porque eu também já fiz ali uma relação das atividades utilizadas na cultura e criação. E vocês então têm que descobrir que animal está relacionado a essas culturas de criações. Aí ele coloca lá na letra A, a conicultura, na letra B, a apicultura e na letra C, piscicultura. E na letra D, avicultura. Então, daí ele quer saber que refere a que tipo de animal, esses tipos de pecuária. E aí, vocês vão fazer essa pesquisa nesse PDF que eu estou disponibilizando para vocês. E lá vocês vão conseguir, então, entender. Mas, depois de entender sobre esses animais, saber, né, qual é o tipo de pecuária de cada um e saber ali um pouquinho, né, que aqui no livro falou um pouquinho qual é a utilidade desses animais, quem é que cuida desses animais, né? Então, tem vários profissionais, como diz ali na página 102, vários profissionais que trabalham no campo. E aí, um desses profissionais é o engenheiro agrônomo. O que o engenheiro agrônomo faz? Ele cuida da parte das plantas e dos solos. Então, ele verifica ali como que tá as plantas, se elas estão crescendo bem, se elas estão se desenvolvendo bem, se aquele solo é bom. Lembra que a gente já estudou um pouquinho sobre os solos e falou quais são as principais características que precisa ter para fazer uma plantação naquele determinado lugar? Então, quem cuida dessa parte é o engenheiro agrônomo. Ele vai lá no campo e faz todas as análises precisas para saber se aquele é um solo bom. O zootecnista, ele vê se os animais, ele cuida dos animais e ele vê se o animal serve como fonte de alimento. Então, esse é um profissional que ele está ali no campo para estudar mais a fundo sobre esses animais, para saber se eles estão bons para consumo, para que eles vão servir, se eles estão doentes ou não, se eles comeram alguma coisa que não deviam. Então, eles fazem toda essa análise ali nos animais, tá bom? E um outro médico que esse com certeza vocês devem conhecer é o médico veterinário. O médico veterinário, ele também trabalha lá no campo.
verifica, daí ele trabalha com, ele tem 3 funções, né, que ele pode fazer ali no campo. Ele pode trabalhar cuidando da saúde dos animais domésticos, né, das pessoas que moram ali, como cuidam dos animais domésticos também da cidade, mas tem esses que podem escolher viver no campo cuidando dos animais do campo, né, domésticos mais do campo. E ele também trabalha cuidando para saber se os animais servem como alimento, né? Como a gente viu ali que tem esse profissional anterior, esse também eles fazem a função meio que parecidas, mas cada um tem as suas especificidades, ou seja, cada um cuida de uma parte mais a fundo, por isso que tem profissionais diferentes. Mas o veterinário ele também sabe se aquele determinado animal, se ele tiver com alguma doença ou não, se ele pode ser usado ou não para consumo, como fonte de alimento, tá? E também o médico veterinário, ele trabalha com os animais silvestres. Aí tem aqueles que trabalham, decidem trabalhar no campo, tem aqueles que trabalham lá no zoológico, tá bom? Então, esses são alguns profissionais que trabalham ali no campo. Agora que nós já estamos sabendo, né, bastante ali sobre essa questão ali do campo, eu quero fazer um desafio para vocês. Ali na página 103 tem atividades rurais na vitrine. Nós sabemos, né, quais são algumas dessas atividades rurais. Então, eu quero que vocês olhem bem, verifiquem bem essa imagem aqui, que está escrito agropecuária, e verifiquem o que não tá certo ali naquela imagem. Não é que tá certo, mas elementos que não fazem parte da zona rural, tá bom? Mas que estão ali presente nessa vitrine da agropecuária. Então, dê uma observada e esse é o meu desafio hoje para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar. Beijos!